Boa. Mas qualquer lipídio? Não. Não, né? Se ela é fosfolipoproteica, que lipídio mais especificamente ela tem? Fosfolipídios. E proteína, tá certo? Então aqui tá a representação, tá certo? Esse lado aqui é o citoplasma e essa parte é o que a gente chama de matriz extracelular. É a parte de fora da célula, beleza? Em ambos os lados nós temos água. Então você tem água aqui, tá certo? E o que é importante? É a gente saber identificar um fosfolipídio, tá certo? Então eu vou pegar aqui um fosfolipídio e vou mostrar para vocês como que ele é. Então deixa eu dar um zoom aqui, beleza? Vocês estão conseguindo enxergar? Não, só dá pra ver até a seta. Nossa, espera aí. Então deixa eu fazer aqui. Vou fazer aqui em cima, então. O que é o fosfolipídio? O que vocês têm que entender? O fosfolipídio, ele tem uma cauda hidrofóbica. O que significa hidrofóbica, gente? Que não interage Hidro com vem água. Hidroágua, sei lá. Hidro é água e fobia é aversão. Então essa cauda, ela é apolar. O que significa isso? Ela tem aversão à água. Ela não se junta com a água, tá certo? E essa cabeça é o contrário de hidrofóbica, que é hidrofílica. Filia vem de afinidade, né? Isso, Jéssica. Hidrofílica, né? Ou seja, ela é uma estrutura polar, tá bom? Então você tem o fosfolipídio, que ele é, ao mesmo tempo, hidrofílico e hidrofóbico, tá certo? Isso é característica de uma molécula que a gente chama anfipática. Ou seja, tem duas afinidades. Tem afinidade polar e tem afinidade apolar. Ou também anfifílica, tá bom? Anfi vem de duplo. Então é isso que vocês têm que entender, que a gente já falou de fosfolipídios, né? Mas só de relembrar. Por que fosfolipídio? Nessa cabeça você tem átomos de fósforo, beleza? Então tá aí, olha esse elemento químico compondo a membrana plasmática das nossas células. Tudo bem? Então esse foi o começo aí do nossa aula, tá certo? Eu então vou aqui compartilhar com vocês agora os slides, né? Pra gente ir passando parte a parte. Tudo bem até aí, galera? Sim. Tudo tranquilo? Então, sucesso. Bom, vamos lá. Vou compartilhar aqui os slides com você. Professor, Oi? deixa eu perguntar. Então, o fosfolipídio, ele é responsável pelo quê na membrana plasmática? Eu não entendi. Eu não entendi. Qual que foi a pergunta? Na membrana plasmática, o fosfolipídio, ele é responsável pelo quê nela? É ele que compõe ela. A membrana plasmática ela é feita de fosfolipídio. Então, ao redor dela, você vai ter fosfolipídio e proteínas. Aquelas estruturas vermelhas que eu desenhei foram proteínas, tudo bem? Tudo, obrigada. Nada. Então, vamos lá. Seguinte, membrana plasmática, o que a gente vai falar da membrana plasmática? A gente vai falar da composição dela e das funções que elas vão ter. Então, para a gente começar de composição química, vai ser o que eu falei para vocês, né? Só que antes disso, mais uma vez, trazendo um pouquinho do histórico para vocês, tiveram esses dois caras, Singer e Nicholson, tá? Muitas pessoas tentaram, de certa forma, falar, né, desvendar como que era o envoltório das células, porque até então o microscópio só tinha mostrado que era um compartimento, e a questão é, o que tem em volta dela, né? Aí, tipo, foram vários testes, várias experiências que nem a gente costuma ver aí na ciência, né? E em 1972 teve uma definição final, pelo menos que é aceita até hoje. Pode mudar no futuro? Pode.
Porém, a gente aceita até hoje isso aqui que eles propuseram, que eles falam que a membrana plasmática é um modelo mosaico fluido, tá certo? Então, olha o nome que eles deram, modelo mosaico fluido, beleza? Então, o que vocês entendem por algo que é um mosaico? O que seria um mosaico para vocês? Algo antigo? Antigo. Vamos perguntar depois lá para Tamashiro, né, uma definição mais específica do que é um mosaico. Mas assim, a grosso modo, é algo que você monta com peças, tá certo? Então, mosaico é algo que vocês montam com peças. Tipo, um quebra-cabeça seria um mosaico, certo? Então, eles propuseram que a membrana plasmática é uma estrutura aí montada por peças, por várias peças. A gente vai ver daqui a pouco o que são elas. E fluido justamente por quê? Porque é algo mais líquido, mais fluido, assim, mais... digamos assim, não é muito sólido, muito consistente. Tá certo? Essa é uma foto da microscopia eletrônica da membrana plasmática, tá bom? Ela é uma estrutura, gente, trilaminar. Falando para vocês. Trilaminar. O que significa trilaminar? Vai 3 lá. lâminas? 3 lâminas, ó. Uma por fora, uma por dentro, clarinha aqui, tá bom? E a outra por fora, beleza? E a outra aqui, né, por dentro da célula. Aqui tá fora da célula, aqui tá dentro da célula, e aí você tem a membrana que ela tem 3 lâminas, beleza? Só um detalhe aqui que eu escrevi, né? A membrana plasmática só consegue ser vista por microscópio eletrônico, tá bom? O óptico tal, a gente não consegue ter essa resolução. É da ordem mais ou menos de 8 nanômetros, gente. Mas enfim, o que vocês acham que é essas 3 lâminas? E aí? Alguém me ajuda aí falando? O que pode ser essas 3 lâminas? Essas lâminas seriam, não sei, um fosfolipídio. Boa, um fosfolipídio. Eu não falei que é uma bicamada lipídica? Fosfolipídica? E o fosfolipídio não tem cabeça e cauda? Olha aqui, essa primeira lâmina é tudo cabeça de fosfolipídio. Aqui no meio você tem a cauda. Tem uma outra parte do meio que você tem cauda, e essa outra parte é outra cabeça do fosfolipídio. Então ela é trilaminar por causa disso, né? Olha aqui, eu vou voltar no desenho para vocês, né? Deixa eu colocar aqui na lousa para vocês darem uma olhada. O que você vai perceber, ó? Por que ela é trilaminar? Tá vendo aqui, ó? Fosfolipídio. A cabeça do fosfolipídio, primeira parte. Segunda parte, um meio com as caudas dos fosfolipídios. E terceira parte, outra camada de cabeça de fosfolipídio. Pronto. Essa foi a definição de por que ela é trilaminar. Tudo bem, gente? Conseguiram entender? Onde começa a célula e onde termina, começa a outra. Pode contar a membrana. De certa forma, sim, Jéssica, só que muitas vezes você tem proteínas entre uma célula e outra, tá bom? Enfim, beleza, galera. Tudo bem até aí? Posso passar para o próximo slide? Sim. Beleza. Bom, então tá aqui mais ou menos um desenho do modelo mosaico fluido que foi proposto aí pela galera, que é mais ou menos o seguinte. Como eu falei, o mosaico fluido é algo formado por peças. Quais são essas peças? Então tá aqui os fosfolipídios, tá bom? A bicamada, né? Uma camada por cima, uma camada por baixo, e aí você encaixa mais peças ainda. No caso, são proteínas. Essas proteínas elas podem estar inteira na membrana ou só algumas partes dela, tá bom? Que nem essas aqui, ó. As proteínas que estão inteiras, a gente chama de proteínas integrais, né? Estão inteiras. E as proteínas que estão só numa parte aqui e ali, são proteínas integrais, certo? Então, olha aí mais uma composição. Oi. No desenho, tem as cabecinhas viradas para cima e as viradas para baixo, que seriam 2, certo?
Tem Aham. como ser só, vamos dizer, só uma fitinha ou não? Tem que ser, tipo, os dois, assim. Boa pergunta. Vamos para a lousa lá. Na verdade, eu não ia nem entrar nesse detalhe com vocês, mas já que você perguntou, é interessante. Seguinte, eu vou apagar aqui a lousa, né? E eu quero analisar o seguinte com vocês. Se eu tiver só uma camada fosfolipídica, né? O que vai acontecer? Então você está só com uma camada, certo? O que você tem fora e dentro da célula? Você tem a água por fora da célula, você tem água por dentro da célula, tá bom? A cabeça, a gente falou que ela é polar. E a cauda, a gente falou que ela é apolar. Tudo bem? Tranquilo até aí, Camila? Sim. O que vai acontecer? Como a cauda é hidrofóbica, ela tem aversão à água, essa cauda não vai querer estar em contato com a água. Então, o que vai acontecer? Esses lipídios, esses fosfolipídios, vão começar a se organizar de modo que a cauda fique totalmente isolada da água. E só as cabeças fiquem em contato com a água. Aí você forma uma estrutura chamada micela, tá bom? Ou uma outra chamada lipossomo, que é tipo uma esfera de lipídios, né? Lipossomo, tá bom? E isso justamente por quê? Para essa parte, então, apolar não entrar em contato com a água. O que acaba acontecendo? Se você fazer isso, não vai ter muito espaço aqui dentro para ter as estruturas de uma célula. Tudo bem? Tudo, obrigada. De nada. Voltando aqui. Então, olha o que a gente tem na nossa membrana. Você tem os fosfolipídios, tá bom? Você tem proteínas, né? Então, você tem proteínas integrais. Você tem proteínas periféricas, beleza? Você tem estruturas, pessoais, estruturas carboidráticas, né? Por exemplo, você tem açúcares que se grudam nas proteínas, tá bom? Que forma glicoproteína. Olha esse nome. Glico, né? Vem de glicose, açúcar, e ele gruda na proteína. Então você tem uma glicoproteína. Olha aqui, esses carboidratos saindo, né? Você tem carboidratos que se grudam também no lipídio, né? Glicolipídio, beleza? E eu pergunto, já para a gente adiantar, quais vocês acham que podem ser a função desses carboidratos na membrana se eu falar que eles servem como antenas? Eles podem agir como antena. E aí, o que vocês podem dizer para mim qual vai ser a função deles? Eles atraem algo. Eles atraem Atrai? alguma Isso. coisa, tipo, ou de. Quase isso, porque na verdade a antena ela não atrai, ela tá lá e ela faz o quê? Ela capta o sinal, né? Então vai ser a mesma coisa. Esses carboidratos vão servir para captar sinais. Que tipo de sinais? Hormônios, por exemplo. Então os hormônios proteicos, né? Eles nem chegam a entrar na célula. O hormônio proteico, ele para aqui na membrana e a membrana identifica e como ela identifica, ela faz dentro da célula ocorrer uma reação em cadeia. Então o hormônio nem chega a entrar na célula, o hormônio proteico. Ele para aqui nesse carboidrato na membrana. Beleza? Sim ou não, gente? Beleza. Tá certo. E uma outra coisa que tem aqui, que é um lipídio também, que a gente já falou dele, são moléculas de colesterol. Vocês estão vendo aqui moléculas de colesterol na membrana plasmática? Tem aqui, tem aqui, tem aqui, né? Aham. Então, quem quiser já pode anotar aí. Colesterol aumenta a fluidez da membrana plasmática. Colesterol aumenta a fluidez da membrana plasmática. E a pergunta é, por que é interessante aumentar a fluidez da membrana plasmática? Porque assim, ela praticamente, ela já é um tanto fluido por causa desses fosfolipídios, né? Eles têm ligações insaturadas e isso não deixa eles ficarem muito juntos, um do lado do outro. E o colesterol aumenta ainda mais essa fluidez. A pergunta é, por que vocês acham interessante essa fluidez da membrana plasmática?
Por causa dessa parte que é a polar dela, da polar não, que é polar dela? Mais ou menos. Vamos tentar pensar no seguinte: por que que vocês acham, né? Qual que é a função da membrana que a gente já falou por cima, assim, na outra aula? Função da membrana plasmática. Vai, gente. É o controle de entrada e saída de substâncias, né? Proteger? Então, aqui. Hã? Não, na verdade ela não está relacionada muito com proteção. É o controle de entrada e saída de substância. Então, você Tá tem travando aqui demais. a parte extracelular e a parte intracelular, né? O citoplasma. Então, moçada, o que acontece? Se a gente deixar fluido, vai conseguir passar mais fácil as substâncias pela membrana. Então, essa é a importância da membrana ser fluida. E o colesterol ajuda nisso, tudo bem? Então, só lembrando que o colesterol é importante no nosso corpo. O problema é o excesso, tudo bem? Sim ou não, gente? Não, Sim. galera, fala. Beleza. Sim. Olha aí o que eu falei para vocês, que é uma bicamada fosfolipoproteica, tá certo? Então, oi, Gui, pode falar. Gui, Pode falar. Oi. Oi, tô escutando. Gente, tem alguém me chamando ou não? é tudo Oi, que você disse. pode falar. Gente, escreve no chat. Acho que Não a vai passar que eu Caterina sou tá um. tentando falar alguma coisa, mas acho que a internet dela travou. Ah, entendi. Nossa, que foda. Professor, Oi. uma pergunta. Ouvi? Porque eu não me lembro mesmo. Quando o colesterol está muito alto, é porque o que aconteceu? Seguinte, quando o colesterol está muito alto, né? Aí você tem que lembrar da aula de lipídios. Você tem proteínas que transportam colesterol pelo corpo, tá certo? E aí, quando você tem muita proteína que transporta bastante colesterol, ele vai deixando cair o HDL, né? O LDL, ele vai deixando cair colesterol pelo corpo e acumula. Esse que é o problema. Você tem que se alimentar mais de lipoproteínas, né? O entre aspas, colesterol ruim, bom, o HDL, para não deixar tanto colesterol cair pelo corpo. Manja. Dá uma olhada depois lá na aula de lipídios, beleza? Ah, tá, obrigada. Nada. Vai, Kate, fala. Caiu sua net? Pode falar. Kate, você ia falar Tá, alguma tá coisa? funcionando agora? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Uhum. Ah, tá. Hum. A última parte do slide sua travou tudo. Não deu pra mim entender o que você falou. Por que que precisa de fluidez? Então tá certo. Vamos pensar no seguinte: a função da membrana plasmática, a Jéssica até escreveu lá no chat. É o quê? É o transporte de substâncias. Então, controle de entrada e saída. Beleza? Se você tem muito fixo isso, o que vai acontecer? Muito sólido, né? Não vai conseguir passar substâncias. Então, quanto mais fluida, mais líquida, entre aspas, né, for, melhor para esse transporte. Tudo bem? Ah, sim, entendi. Beleza? Então, bora lá. Seguinte, a gente falou então aqui que ela é uma bicamada fosfolipoproteica, certo? Então, olha aqui os fosfolipídios, né? Aqui está a estrutura química dele, a ligação dupla, que impede deles ficarem muito juntos um do outro, tá bom? Olha a organização deles que a gente já falou na membrana plasmática, tá certo? Então, a cabeça hidrofílica, a cauda hidrofóbica, tá bom? E a água por cima da membrana, a água por baixo da membrana. E as proteínas, pessoal, na membrana plasmática, que são de extrema importância, né? Então, elas estão desempenhando várias funções, tá certo? E, dentre elas, elas auxiliam no transporte, né? Então, algumas auxiliam aí no transporte. Algumas servem até como enzimas. Elas catalisam reações químicas na própria membrana. Outras proteínas usam para juntar a célula com célula e assim por diante, tá bom? Então depois vocês deem uma lida com mais atenção aqui nas funções das proteínas, beleza? Então além de estrutura, ela está atuando também
como, como função mesmo, né? Como agentes participadores do metabolismo. Tá certo? Participantes. Olha aí. Aquela estrutura, então, de carboidrato que eu falei para vocês, que é como se fosse uma antena na célula, né? A gente chama de glicocálice, tá bom? Ou glicocálix, né? Do grego. Então, o glicocálice nada mais são do que estruturas glicosídicas, né? Estruturas de carboidrato na membrana plasmática, beleza? E elas têm algumas funções bem importantes, que nem a captação de sinais, como eu falei para vocês, no caso de hormônios, e até porque identificação da célula. Gente, pergunto para vocês, onde vocês acham um ponto muito importante, muito comum a respeito de identificação de células por conta da membrana plasmática? Que está no dia a dia de vocês. No dia a dia não, né? Mas é importante para salvar a vida de vocês e de muitas pessoas. Inclusive, tem várias campanhas por aí. Alguém pode me dizer Aonde se encontra o quê? Onde que a gente pode encontrar esse glicocálix, né? Esse glicocálice, no sentido de identificação celular. Inclusive, eu obriguei muita gente a fazer isso aí, né? Eles não sabem disso. Sabe, a Letícia falou. Mas não é medula. Sabe na onde, gente? No sistema sanguíneo, sistema de sangue A, B e o O. O que define um sangue CAB? São essas glicoproteínas em volta das hemácias. Então tem gente que tem a glicoproteína, chamada aglutinogênio, né? Do tipo A, em volta das hemácias. Tem gente que tem a glicoproteína, o aglutinogênio, do tipo B, né? Tem gente que tem o glicocálice, né? Do tipo A e o do tipo B. E tem gente que tem o sangue do tipo O, ou sangue do tipo 0, que não tem nenhum desses, né? Que define o tipo, em volta da membrana. Isso a gente vai ver mais para frente nas aulas de genética. Mas olha aí a importância do glicocálix na identificação do sangue, do sistema sanguíneo. E outra parte que o glicocálix é importante também é aqui, formando receptores em volta da membrana. Muitos dos vírus, tá bom? Você fala assim, mas estamos fodidos aí com o coronavírus, estamos fodidos com a AIDS, não sei, alguns aí, né? Mas estamos fodidos com várias coisas. Com vários vírus. Gente, se a gente não tivesse esses glicocálix de proteção, né, a gente teria bem mais infecções por vírus, bactérias e outras coisas. Tá certo? Tudo bem com o glicocálix? Com essa parte de carboidrato? Aham. Então, beleza. Bom, vamos falar das funções. Como a gente já falou, a primeira função, gente, da membrana plasmática é a delimitação da célula, tá certo? Então, é graças à membrana plasmática que a gente sabe onde começa e onde termina uma célula, beleza? E isso é de extrema importância justamente para quê, gente? Para você formar um meio de fora, um meio extracelular e um meio de dentro, um meio intracelular. E a membrana é muito importante para isso, para você ter um meio por fora e um meio por dentro. Aí, moçada, pergunto para vocês, é o seguinte, pensa no início da formação da vida, os primeiros seres vivos que começaram a surgir. Por que foi de grande importância terem a membrana plasmática, né? Você estava naquele mar cheio de substâncias químicas, perfeito? E o que acontece? Se as reações químicas que a gente tem dentro das células fossem iguais às reações químicas que a gente tem fora, a gente pode dizer que o planeta seria um puta ser vivo, né? Concordam ou não? Sim. Então, as reações que a gente tem dentro dos seres vivos, dentro das células, dentro do corpo, tem que ser diferente das reações que ocorrem fora, né? E quando surgiu a membrana plasmática, é ela que permitiu isso, as reações internas serem diferentes da reação externa. E esse é um caso que a gente chama aqui, fala que graças à membrana, então, foi possível um equilíbrio interno das reações químicas. Esse equilíbrio, outro nome para o equilíbrio, né,
é homeostase. Homo vem de igual. Estase vem de parte estática, né? De equilibrada. Então é como se você tivesse com equilíbrio constante, o equilíbrio igual. Homeostase é isso. Então, graças à membrana, as células conseguem manter a homeostase mais fácil. Tá bom? Primeira função, então, da célula, delimitação, né? Da membrana, delimitar a célula. Tudo bem? Sim ou não, gente? Boa. Próximo. Pessoal, aí a gente tem esse termo aqui, né? Permeabilidade seletiva. Permeabilidade, né? Algo permeável, algo que deixa entrar, deixa passar. Só que seletiva, porque não é nem tudo. Então é um nome técnico para justamente o quê? Controle de entrada e saída de substâncias, né? Então a membrana plasmática que vai fazer esse controle, né? Dando uma olhada aqui nas coisas que a gente tem, por exemplo, os gases, né, o gás carbônico, o oxigênio, o N2, o nitrogênio, né, que é o azoto, álcool, glicerol, são moléculas pequenas, tá? Então elas conseguem passar livremente pela membrana plasmática. Olha isso, olha essa seta mostrando isso, tá bom? A água consegue passar também, tá bom? Em menor quantidade, mais difícil, mas consegue. Por quê? Porque ela é apolar. Ela é polar, desculpa. E aqui a gente tem uma bicamada, tá certo? Só que algumas moléculas que são maiores e polares, né? Elas já não conseguem passar. Como, por exemplo, glicose, né? Olha aqui, ela rela nessa parte apolar e é repelida. Aminoácidos, né? Eles batem e são repelidos. E alguns íons com cargas, né, positiva e negativa, também são repelidos. Hidrogênio, sódio, cálcio, cloro, eles são repelidos também, tá certo? Antes da gente continuar, falar aqui para vocês a respeito de algumas drogas, né? Drogas, no caso, medicamento também, né? Entendam isso. Algumas drogas, nós somos mais suscetíveis do que outras, né? Por exemplo, anestesia mesmo. Antigamente era usado como anestesia o clorofórmio. E por que clorofórmio, que até hoje, né, o pessoal que vai lá e põe o pano nos filmes, né, põe o pano e a pessoa já desmaia. Não é nada daquilo, tá bom, gente? Demora uma meia hora, mais ou menos. Não é tanto, uns 20 minutos. Mas o que acontece? Algumas drogas têm mais efeito justamente por quê? Porque elas são de origem lipídicas, tá certo? E elas se dissolvem mais fácil na membrana plasmática. Então ela vai... Oi, Érica. A Érica participando aqui. Ela passa na membrana, se dissolve aqui e depois ela sai por dentro. Então essas drogas de origem lipídicas, né? Elas são muito mais fáceis de você usar em parte médica e tudo mais. Lança perfume mesmo, porque muitas pessoas são bem suscetíveis, bem sensíveis a lança perfume. Porque ele tem uma composição química bem parecida com a membrana plasmática. Tá certo? Ô, Gui, Pode falar. Pode falar, Caterine. mas tipo assim, você disse que quanto maior dela é melhor, né? No caso da membrana plasmática. Mas se tiver muito excesso, tipo, de água, não afeta as funções dela? Não necessariamente, porque a água e o óleo não vai se misturar, né? Lipídios são praticamente óleos, né? Então, água e lipídio não vai se misturar, então não vai afetar tanto. Tá certo? Dificulta, mas não Beleza. chega a prejudicar. A Jéssica pergunta. Pode falar, fala aí. Deixa eu perguntar. Tem como alguém, tipo, ter problema na membrana plasmática e ela não conseguir fazer essa função de entrada e saída das coisas? Olha, vamos pensar assim, evolutivamente. Se tivesse alguns seres vivos que apresentavam esse problema, tecnicamente eles foram extintos, não foram selecionados, né? Porque o essencial para a vida é justamente fazer essa troca entre o meio ambiente e o interior da célula. E se existissem seres vivos que não conseguiam fazer isso, eles foram extintos, tá bom? Hoje não tem nenhum caso de que não consegue fazer troca entre o meio e o interior da célula, né?
Inclusive, vamos pensar assim, né? No começo, quando surgiu os seres vivos, surgiu um monte de bolinha de óleo com alguma coisa dentro. E assim, vamos pensar que pelo acaso, por mutações, começaram a surgir algumas que conseguiam trocar substâncias. Essas que conseguiam trocar, sobreviveram, as outras não. Beleza? A Obrigada. Jéssica falou de quando a anestesia não faz efeito esperado. Ih, aí fodeu. A gente vai ver isso quando a gente falar do sistema nervoso, tá bom? A pessoa acorda. Não, então. A gente vai falar de sistema nervoso, né? Porque a anestesia ela faz o impulso elétrico ficar numa região hiperpolarizada. Então, se ela está hiperpolarizada, ela não vai ter estímulo suficiente para ter para ficar despolarizada e ter o estímulo elétrico. Mas a gente fala isso na aula de tecido nervoso, tudo bem? A minha avó conta que quando ela foi fazer a cirurgia dela, fizeram alguma contagem errada na anestesia. Ela apagou e do nada, no meio da cirurgia, ela olhou pro médico assim e ela disse que ela sentia tudo que estava fazendo. Uhum. Ela via os médicos, ela sentia cheiro, tudo. Então, antigamente tinha bastante caso desses, né? Hoje em dia não tem nem tanto. Mas antigamente era muito comum a anestesia não fazer tanto efeito. A gente vai falar disso em sistema nervoso, tudo bem? Pessoal, a pergunta agora é o seguinte: algumas substâncias passam livremente pela membrana plasmática, né? Então, gases, moléculas pequenas passam. Como que a gente faz para passar essas moléculas maiores e moléculas polares? Porque, ó, a gente precisa de açúcar, de glicose para tirar energia. A gente precisa de cálcio, precisa de sódio. Como que vai ser passado? Como que a Teria gente que fazer passa? uma quebra, não? Oi? Uma quebra. Só que a quebra ocorre dentro da célula, né? Lembra lá do lisossomo? É ele que vai quebrar. Bom, a resposta está aqui, galera. As proteínas. Então a gente tem proteínas na membrana justamente para auxiliar no transporte, como eu falei. Olha essa aqui que está ajudando a passagem de algumas substâncias que não conseguem passar por aqui, né? Então, lembrem disso. Ela é fosfolipoproteica. Então tem proteína também para auxiliar. Tá bom? Uhum. Tem algumas adaptações. Algumas células apresentam adaptações na membrana plasmática, beleza? Eu vou passar bem rápido esse slide e depois eu vou mandar eles e vocês estudem com mais tempo os textos que tem aqui, beleza? Eu vou falar mais do seguinte. Uma que é bem importante que a gente tem nas células do intestino. Tá vendo essas estruturinhas aqui, ó, subindo e descendo, subindo e descendo? Parece uma escovinha? Uhum. Ou a gente chama na histologia de bordadura de escova. Essa estrutura a gente chama de microvilosidades. Então a gente tem filamentos de proteína, de actina, né, que é o citoesqueleto, que projeta e a membrana acompanha eles, tá bom? Gente, isso aqui a gente vai ver nas células do intestino. Ela aumenta a superfície de contato, ou seja, a célula vai ter mais contato com as coisas que estão fora dela. Então no intestino, o que é importante no intestino? O que ocorre no intestino? Digestão. Digestão e você absorve o alimento, não absorve? Então essas microvilosidades vão aumentar a superfície de contato, vão aumentar a capacidade do seu intestino absorver. Então as células que têm isso, elas conseguem absorver melhor, né? Aí você tem umas estruturas na célula da pele, por exemplo, que são junções, que nem desmossomo, interdigitação. Isso faz com que as células fiquem bem mais juntinhas, né? E a pele é a primeira linha de defesa do nosso corpo. Quanto mais juntas tiverem as células, melhor. Tá certo? Então, são adaptações que a membrana tem. E você tem uma outra chamada plasmodesmo. Lembra que célula vegetal tem parede celular? A parede celular é porosa, tá certo? Então, a água e substâncias passa tranquilo pela parede celular. Porém, o que vai permitir o que entra e o que sai da célula é a membrana plasmática. Só que no caso, quando você tem muitas células vegetais, uma do lado da outra, com parede celular, as células não conseguem se comunicar. Então vai ter um espaço entre elas, um buraquinho, chamado plasmodesmo.
que é justamente para fazer o que esse plasmodesmo? É a comunicação entre as células vegetais, comunicação entre a parede celular, né, entre o citoplasma que as células vegetais têm, tá bom? Mas está aqui, depois vocês dão uma olhada mais aprofundada e tudo mais. Eu falei bem por cima porque não vem ao caso, tá certo? Vamos agora para o transporte de membrana, beleza? E quando a gente fala do transporte de membrana, a gente vai ter que ter uns conceitos nítidos para a gente. Primeiro, vamos entender o que é o solvente. O solvente, quem quiser, já anota aí. É o que vai dissolver. Então, o próprio nome já está falando, solvente. Solvente é algo, uma substância que vai dissolver, usada para dissolver. Tá bom? O soluto, por sua vez, é o quê? Se o solvente é o que vai dissolver, É o que vai ser dissolvido. é o que vai ser dissolvido. Tá bom? E aí, juntando solvente mais soluto, você tem? Solução. Solução, entendeu? Meu Deus do céu. Enfim, olha aí, juntando solvente e soluto, você tem a nossa solução, tá certo? Então, esse é um conceito legal para a gente ter em mente. Solvente mais a parte líquida, sim. Soluto mais a parte sólida. E quando você junta os dois, você tem a solução. Um outro conceito que a gente precisa entender é o tal do gradiente de concentração, tá certo? Gente, gradiente de concentração é a região que você tem maior concentração de soluto. Então, olha aqui esse exemplo. Você tem várias bolinhas, você tem aqui um tanque dividido por uma membrana. E aí você tem uma região que tem várias bolinhas, vários solutos, e uma região que tem pouco. Eu pergunto, falando aqui, essa região que tem mais bolinhas e essa que tem pouco, né? Qual que é o gradiente de concentração, gente? A que tem mais ou que tem pouco? Que tem mais? Muito bom. Então, essa região é a região do gradiente de concentração. Se eu falo que algo está a favor do gradiente de concentração, esse algo que está a favor, ele está indo em direção aonde tem o quê? Aonde está indo a maior parte da concentração. Então, por exemplo, se a gente pegar a primeira lei da termodinâmica, se a gente pegar o conceito de entropia da física, o universo tende à desordem. Então, as partículas são compostas de energia cinética, isso faz com que elas movimentem, tá certo? E esse movimento faz com que elas se espalhem cada vez mais. Então, se você tem um gradiente de concentração, a tendência é ele se espalhar. Beleza? Eu falei disso num vídeo do meu canal, tá? E já mandei para vocês. Quem não assistiu ainda tá perdendo. É sobre características gerais dos seres vivos. Então, a tendência do gradiente de concentração é se espalhar. Essas partículas é se espalharem. Se eu falo que alguma coisa está a favor do gradiente de concentração, o que significa isso? Ela está a favor de ser espalhada. Ela está a favor de ir para o outro lado. Tá certo? Se eu falo que ela está contra o gradiente de concentração, se eu falo que ela está contra, ela está indo contra ser espalhada. Ela está querendo ser juntada. Ela está indo em direção onde tem mais coisas, não onde tem menos. A favor vai daqui para lá. Contra vai daqui para cá. Sim ou não, gente? Ficou muito confuso? Não muito. De boa, né? Então entenda isso. A favor do gradiente de concentração tende a ser espalhado. Contra tende a ser organizado, tende a se juntar. Tá certo? Por que eu falei disso? Porque a gente vai ver como funciona os transportes de membrana. O primeiro tipo de transporte que a gente vai ver, a gente vai chamar de transporte passivo, beleza? E quando vocês ouvirem alguma coisa de passivo em biologia, entendam que é sem gasto de ATP. ATP, para a gente adiantar, né, a gente vai ver isso na próxima aula, mas ATP significa energia, tá bom? E quando eu falo, então, que o transporte passivo é sem gasto de ATP, o que significa isso?
Sem gasto de energia. Boa. Sem gasto de energia. E o primeiro transporte passivo que a gente vai ver é a difusão simples. Olha esse termo aqui que é muito importante. Difusão. Passagem de soluto a favor do gradiente de concentração. Sabe quando você pinga corante numa água? O que vai acontecer? Você pinga aqui o corante, ele começa a se espalhar, não começa? Olha ele se espalhando ao longo do copo com água. Tá bom? Então isso é um processo de difusão. É só com sólido que acontece isso? Com qualquer partícula. Pensa, você está na sala de aula. Aí tem aquele lazarento que solta aquela bufinha lá no fundo. Ou tem aquela diretora que usa aquele perfume que ela acha que é chique. Ou aquela professora que chega na sala com aquele perfume vencido já e tá achando que tá abafando. Ela tá lá na ponta da sala. Dali Tá um abafando tempinho... mesmo o ar? Hã? Dali um tempinho, o que vai acontecer? Todo mundo vai estar sentindo aquilo, só que a concentração é lá na ponta, não é? O que está acontecendo com essas partículas? Elas estão se difundindo. Da onde tem pouco, da onde tem muito, está indo para onde tem pouco. Até tudo ficar o quê? Tudo ficar ali desordenado, tudo ficar misturado. Tá certo? Então isso que é a difusão simples. Onde que a gente vê isso nos seres vivos? Bom, a gente vê nos alvéolos pulmonares. O que significa isso? A troca de gás que a gente tem, né? Ela acontece assim. Então, o seu sangue está levando muito gás carbônico e o alvéolo tem pouco. Se tem muito gás carbônico aqui, para onde que esse gás carbônico vai? Para onde tem menos, que é dentro do pulmão. Dentro do pulmão não tem tanto gás carbônico. Então, o gás carbônico sai daqui, do capilar, né? Da parte do meu vaso sanguíneo, vai para dentro do pulmão. E o que tem dentro do pulmão? Tem bastante oxigênio, não tem? O oxigênio entra no meu sangue, que tem pouco oxigênio. Pronto. A gente fez a hematose, a troca gasosa, né? Então, olha a difusão aí nos seres vivos. A difusão nos vegetais, né? Outro grupo de seres vivos. Que vai ser essa difusão? Olha as células aqui de um musgo, de uma briófita, né? O transporte de nutrientes e água é feito como? Por difusão, de célula a célula. Então, aqui no solo você tem muitos sais e água mineral. Nossa, sais e água mineral. Nossa, tá bom. Água, sais minerais. Você tem bastante aqui. E ele começa a passar célula por célula. Esse é um transporte bem lento. Não é à toa que essas plantas, esses musgos, são bem pequenininhos. Porque se chegar até aqui em cima, né, esse transporte vai morrer as células daqui. Tanto que a gente até falou disso quinta-feira, né? As plantas que têm maior porte, que nem samambaia, pinheiros e outras lá, elas têm vasos condutores, que faz o transporte de água e substância ser mais rápido. Galera, tranquilos com difusão? Sim. Conseguiram entender o que é o transporte de difusão? Então, Uhum. beleza. Alguns animais, vocês vão ver também, eles são muito pequenos, muito reduzidos, e o transporte de gás e nutrientes que eles fazem também é por difusão, né? Que nem os verminhos que vocês têm no intestino, eles se alimentam por difusão. Eles são tão pequenininhos que conseguem passar célula por célula no corpo, tá bom? Pessoas, difusão facilitada agora. Olha esse nome, difusão facilitada. Bom, tem alguma coisa que vai ajudar, que vai facilitar a difusão. E o que vão ser essas coisas que vão ajudar essas estruturas? Proteínas. Então, como eu falei para vocês, pode passar água pela membrana? Pode. Só que a água, ela é polar. E é mais difícil para ela passar. Portanto, se você tiver algumas proteínas que ajudam a passar essa água, vai ser bem mais fácil. Então, a difusão facilitada vai ser isso. Vai ser uma difusão com auxílio de proteínas. Então, esses são os dois tipos de transporte passivo de soluto que a gente está vendo. Tudo bem até aí? Uhum. Beleza. Outro transporte é a osmose, beleza? E a osmose é um tipo de difusão especial porque é a difusão de solvente. Ou seja, a gente vai estar relacionando o quê? O líquido. A gente vai estar relacionando a água que vai passar, beleza? E para isso, a gente vai ter que usar uma explicaçãozinha um tanto matemática.
Tá bom? Vamos lá, para quem adora matemática. Beleza? Bom, eu vou tentar fazer um desenho aqui de uma certa cuba, um certo recipiente. E nesse recipiente eu vou colocar o lado A e o lado B, tá certo? O lado A eu vou desenhar 10 moléculas de água. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O lado B eu também vou desenhar 10 moléculas de água. 6, 7, 8, 9, 10. Gente, o que eu quero que vocês percebam? A água, como eu falei, da entropia, elas vão estar em constante movimento, tá certo? Então elas vão estar se movendo para cá, vão estar se movendo para lá, para cá, assim, assado e assim por diante. Aqui no meio a gente tem uma membrana. Vou pôr uma membrana semi-permeável. Por quê? Só passa alguns tipos de coisas, como por exemplo a água. São moléculas bem finas. No lado A também está ocorrendo esse movimento das moléculas. E também está ocorrendo justamente o quê? A passagem de água de um lado para o outro. Isso que a gente chama é equilíbrio estático. Então a nossa substância está em equilíbrio estático. O que acontece? A mesma molécula que você tem aqui pode vir para cá, a mesma para cá, e assim está sendo mantido. Tudo bem até aí, galera? Sim. Beleza. Só que agora vamos mudar um pouquinho o rolê. Agora a gente vai envolver uma solução. Então a gente vai adicionar soluto. A gente vai adicionar alguns sais. Então, por exemplo, aqui eu vou adicionar 5 partículas de sais. 5 partículas de sais. E o que acontece? Esses sais, eles não passam por essa membrana. Beleza? E aqui no B, eu vou colocar 10 partículas de sais, o dobro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo? Agora eu quero que vocês falem para mim. Qual lado está mais concentrado? O lado A ou o lado B? O B. O B, tá certo? Sempre que você tiver, então, uma solução aquosa, certo? Com soluto dissolvido nela, a gente vai definir esses meios. O meio mais concentrado, a gente vai chamar de meio hipertônico. Então, o meio mais concentrado, a gente chama de meio hipertônico. Hiper, bastante, acima. E o meio menos concentrado, a gente chama de hipotônico. Beleza? Qual que é o lance agora? Qual que vai ser o rolê? Pessoal, eu falei que essa é uma membrana semipermeável. O que significa isso? Passa de tudo nela? Passa de tudo nessa membrana? Não. Não. Por exemplo, só passa água, né? Então, o que vai acontecer? O sal não passa. A pergunta é, você tem aqui a situação 1, a situação 1 aqui, que é a molécula de água indo do lado A para o lado B. E você tem a situação 2, que é a molécula de água indo do lado B para o lado A. Tá certo? Então, situação 1, situação 2. Beleza? Analisa comigo. Vocês estão conseguindo enxergar ou não? Sim. Tá. No lado 1, gente, qual que é a probabilidade de uma molécula de água, né, nessa situação 1, qual que é a probabilidade de uma molécula de água sair do A e ir para o B? O que vocês têm que analisar? A probabilidade é o número de eventos desejados pelo número de eventos possíveis. Quantas partículas total tem no lado A? Quantas partículas? 15. Então o total é 15, não é? E eu quero que uma passa.
Então, a probabilidade de uma molécula de água estar aqui e vir para cá, nessa situação, é 1 sobre 15. Tá certo? E agora, gente, na situação 2, você tem quantos aqui? Você tem quantas partículas? 20. Você tem 20. Certo? Qual que é a probabilidade de uma molécula da água passar, então, para esse lado? 1 sobre 20. Certo? Pergunto, o que é maior? 1 sobre 20 ou 1 sobre 15? Olha a matemática aí agora. Oi? Olha a matemática aí agora. Maior. Ó, 1 sobre 15 dá quanto, mais ou menos? Alguém faz a conta aí? 1 sobre 15 dá 0, não sei. É só perguntar qual que vai dividir mais. Alguém faz a conta aí pra gente fazer na real. 0,06666. 0,06. 1 sobre 20 é 0,5. Certo? Quem que é 0,06? Não, 1 sobre 20 é 0,05. Quem que é maior nesse caso, gente? 1 sobre 15, certo? Ou seja, quem tem mais... Oi? É isso aí. Quem que tem mais chance, então, de passar... qual molécula de água tem mais chance de passar de um lado para o outro? Do A para o B ou do B para o A? Do A para o B. Então, 1 sobre 15 é maior do que 1 sobre 20. Então, a probabilidade de uma molécula de água do meio que está hipotônico ir para o meio hipertônico é maior. Tá certo? Então, por essa questão de probabilidade, a água sempre sai do meio hipotônico e vai para o meio hipertônico. Beleza? Conseguiram entender essa questão? O princípio do movimento da água? Perfeito. Vamos dar uma adiantada aqui, uma corrida. Então é o seguinte, como eu falei para vocês, quando você está falando então de osmose, que é a passagem de água, ou seja, de solvente, contra o gradiente de concentração. Lembra que a gente falou de gradiente de concentração? O lado A estava mais concentrado, não estava? Então a água está indo contra ele, beleza? A água está indo para onde está mais concentrado, né? Seguinte, dá uma olhada aqui as soluções que a gente tem. Solução hipotônica. Essa parte azul é a água. E esses pontinhos são o soluto. Hipotônica. Olha como ela está com uma baixa concentração em comparação à célula. Solução, olha isso, gente. Isotônica. O que significa iso? Igual, não é? Então, olha aqui, ó. Você tem uma solução igual de um lado e você tem uma solução igual do outro. Isotônica. Solução hipertônica. Aqui você tem uma alta concentração do lado de fora e do lado de dentro você tem uma concentração menor. Beleza? Aqui tem depois um texto para vocês lerem aí como vai funcionar. Dá só uma olhada nesse tubo aqui, esse tubo em U, que o pessoal usa muito ele para fazer a experiência de osmose, né? Você tem uma membrana semipermeável do mesmo jeito, e aqui a gente está usando moléculas de açúcar ao invés de moléculas de sais, né? Gente, dá uma olhada aqui. Baixa concentração, alta concentração de açúcar, beleza? A água, então, vai para que lado? Aqui tem alta. Aqui tem alta. Então, do hipotônico, ela vai para o hipertônico, né? Do hipo, vai para o hiper, tá certo? Olha aqui como subiu o nível de água, ó. Porque a água está vindo para esse lado, onde tem maior quantidade, tá certo? Olha aqui, se você pegar, né, a água estava igual aqui, você tem uma membrana, a água foi para onde tinha mais. Tudo bem com osmose, gente? De boa? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer.
A membrana plasmática, você disse que só algumas coisas passam por ela, certo? Sim. E, tipo, tem membrana específica, então? Por exemplo, certa membrana do corpo só vai passar um tipo de sais, a outra membrana só vai passar açúcar, a outra só vai passar água, ou todas elas têm o mesmo limite? Não, o que vai mudar é o seguinte, é a proteína. Então tem diversas proteínas ao longo da membrana e essas diversas proteínas, elas transportam substâncias diferentes. Então o que muda de uma para outra são as proteínas, né? O que muda o tipo de transporte são as proteínas, não a membrana. Tudo bem? Sim, obrigada. Nada. Ô, Gui, a Bleika falou que não entendeu muito bem, não. Uhum. Vamos lá. Bleika, pensa no seguinte. Essa região tem uma maior concentração de partículas, tá bom? No caso, açúcar. Então, o que vai acontecer? Tem mais chances da água, da molécula de água, que está desse lado, vir para esse, que tem mais partículas, do que desse vir para esse. Então, por isso que a gente fala que do hipotônico, né, a água sai do hipotônico e vai para o hipertônico, para onde tem mais, tá bom? Então, por isso, olha o que vai acontecer. A água vai entrar aqui e vai aumentar o volume desse lado da alça em 1. Olha aqui o recipiente aqui embaixo, o que está acontecendo? Você tinha uma região que estava com uma baixa concentração de partículas, que nem no desenho lá que eu fiz, e uma com alta. A água saiu da onde tinha uma baixa concentração para ir para uma que tem alta concentração. Beleza? Então ela saiu da hipotônica e foi para hiper. Tudo bem até aí? Blake, Ela falou que sim. conseguiu? Beleza. Pessoal, aí é o seguinte, então. Vamos pensar no quê? Por que a osmose é importante na vida? Tá certo? O vestibular sempre pergunta porque ela tem uma grande variedade. Beleza? Vamos pensar no seguinte. A alface que eu joguei sal, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o que aconteceu com ela. A alface começa a murchar. Quando você passa o dia inteiro na piscina, no mar, o que começa a acontecer com seus dedos? Começa a enrugar, não começa? Ruga? Começa a enrugar, né? Como é que um tubarão consegue viver, então? Como é que organismos conseguem viver num local que é extremamente concentrado que nem o mar? Como é que o salmão, que ele está habituado em água salgada, ele faz a piracema, que é ir para água doce para desovar? Sendo que o corpo dele está adaptado, que nem o do tubarão, à água salgada. E um protozoário? Essa estrutura vacúolo-pulsátil, o que tem a ver? Por que a gente fica com sede? Soro fisiológico e Gatorades são chamados isotônicos. Por que isso, gente? Então são dúvidas que eu vou deixar aí para vocês pensarem. E depois, quem quiser, vem falar comigo à parte, ou a gente pode fazer uma aula justamente para responder esses questionamentos que eu estou deixando na aula. Inclusive, na aula anterior, eu deixei um outro questionamento. O que é mais vantajoso? Uma célula muito grande ou várias células pequenininhas? Tá bom? Então, vamos lá. Olha o que vai acontecer, gente, quando a gente fala de osmose, tá bom? Vamos comparar duas células, célula vegetal e célula animal no meio isotônico. O que significa meio isotônico, gente? Mesma quantidade de partículas. Verdade. Mesma quantidade de sais, de açúcares, de partícula que você tem dentro da célula, você tem também do outro lado. Você tem por fora dela, tá bom? Aí a gente vai pegar então uma célula em estado normal, uma vegetal e uma animal, no caso as hemácias. Se você colocar essas células numa solução hipertônica, ou seja, tem mais sais do lado de fora do que do lado de dentro, o que vai acontecer com a célula? Eu vou tentar desenhar isso para a gente ilustrar melhor do que esse desenho. Peraí. Vamos fazer o seguinte. Então, você vai ter o quê? Você vai ter dois momentos. Tá bom? Opa, calma aí, deixa eu fazer maior esses recipientes.
Eu vou por dentro desse recipiente uma célula animal, uma hemácia. E aí, dentro desse recipiente está com água e sais. Só que um vai estar com bastante sais, um vai ser uma solução, então, hipertônica, e o outro vai estar com poucos sais, uma solução hipotônica. Se eu falei hiper e hipo, é porque é o seguinte, dentro da célula, na hiper tem menos sais e na hipo tem mais sais. O que eu quero que vocês percebam? Sempre que tiver um caso de osmose, analisem o quê? Os meios, tá? Então você vai ter sempre o meio hipertônico e o meio hipotônico. Um vai ter mais concentração de sais, outro vai ter menos, tá certo? Bom, então eu coloquei a célula nesses dois casos. Vamos aqui. Fala para mim, galera. O que vai acontecer? Vou colocar aqui, ó, caso A e caso B. O que vai acontecer com a célula A e o que vai acontecer com a célula B? A célula vai murchar. A célula A vai murchar. Vamos pensar de novo. A água sai do meio hipotônico e ela vai para o meio hipertônico, não é? Qual que é o meio hiper? Lá dentro, a bolinha. Lá dentro. E qual que é o meio hipo? Fora, na água. Então, o que vai acontecer? A água, ela vai fazer o quê? Ela vai entrar na célula. Vai entrar bastante água na célula. Vai entrar, se conseguir diluir, beleza. Se não, vai entrar tanta água na célula que vai acontecer o quê, gente, com essa membrana? Vai estourar. Vai estourar essa célula, vai ocorrer uma lise. Você quebrou a célula. Então, ocorreu uma lise, tá certo? Do contrário, olha o que acontece. Você tem muitos sais do lado de fora, então o lado de fora é o hiper, e o lado de dentro é o hipo. O que vai acontecer? Vai sair água de dentro da célula. Olha a alface murchando, olha o nosso dedo enrugando. Por quê? Porque a água está saindo da célula. Então, a célula agora, acontece o que com ela? Ela murcha. Ela fica parecendo uma semente de pêssego. Aqui ela fica estourada. Entenderam, gente, o que aconteceu com a célula animal? Sim. Beleza. Agora vamos fazer outra situação. Em vez de ser célula animal, vamos fazer célula vegetal. Na célula vegetal, você tem uma estruturinha a mais que você não tem na célula animal. O que você tem na célula vegetal mesmo? Cloroplasto? Tá, o cloroplasto, mas relacionado ao revestimento. O cloroplasto tá certo, mas relacionado ao revestimento. O que tem na célula vegetal? Celulose. Celulose. A parede celular de celulose. Então, olha o que vai acontecer. Você tem a parede celular, você tem a membrana plasmática, né? E aí, vamos fazer de novo os meios. Aqui você tem um meio hipotônico, ou seja, com baixa concentração. E aqui você tem um meio hipotônico, com alta concentração de sais. Né? Então, aqui você tem pouca concentração de sais dentro da célula, e aqui você tem muita concentração de sais dentro da célula. Qual, então, vamos aqui no caso A. O que no caso A vai acontecer? Caso A é o nome do animal. O que vai acontecer? Qual que é o meio hipotônico? O de fora Lá ou de fora. dentro? Lá fora. O de fora. Qual que é o hiper? De dentro. O de dentro. A água sai do hipo e vai para o hiper, não é? Então, para onde que a água vai? Vai para dentro da célula. Tudo bem? Olha aí. Mas Vai essa entrar. parede celular não impede de entrar? Perfeito. Vai acontecer justamente isso. A célula vai ficar tão inchada, mas tão inchada, vai gerar uma pressão de turgência.
E aí, ela não vai chegar a estourar. Ela justamente vai ficar túrgida. Vou até pôr o nome aqui, ó. Túrgida. Cheia, né? Ou seja, por que que aconteceu isso? Porque tem parede celular. Ela ficou bem cheia. Nesse outro caso, o que que vai acontecer com a célula vegetal? O lado de fora é o hiper, não é? E o de dentro é o hipo. A água sai do hipo e vai para o hiper. O que que começa a acontecer? Ela murcha. Para vocês terem noção, a parede celular, a membrana plasmática, ela até se desgruda da membrana plasmática. É um fenômeno chamado plasmólise. Certo? Então agora, a gente... Beleza, Léo, que bom. O que que acontece? Você tem isso, né? Você tem que a célula murcha ou ela fica túrgida. Beleza? Então é isso que acontece com a osmose. Aham. Vai lá, gente. Dúvidas? Pode mandar aí. Conseguiram entender ou não? Sim. Tá certo. Sim. Pessoas, vocês aguentam 10 minutinhos? Hein? Eu sei que é hora de almoço de vocês, mas se vocês me der 10 minutinhos, eu Sim. termino. É rapidinho. Então aqui tá os que eu falei para você, né? No meio hipertônico, o que que acontece? A célula murcha. E no meio muito hipotônico, a vegetal fica cheia e a animal quebra. Aqui depois tem um texto para vocês lerem, né? Justamente disso. Umas imagens. Aqui depois é um vídeo para vocês verem. O vídeo é rapidinho. É de um protozoário. Não sei se vocês lembram que os protozoários eles têm uma estrutura chamada vacúolo pulsátil. Olha aqui, ó, o vacúolo pulsátil que ele está indicando. Para que serve esse vacúolo pulsátil? Para mandar o excesso de água embora. Porque o protozoário não tem parede celular. O que que ele faria? Ele iria estourar se começasse a entrar muita água nele, né? Então, ele tem esse vacúolo para mandar embora. Transporte ativo. Pessoal, transporte ativo está relacionado justamente com o quê? Com o gasto de energia, com o gasto de ATP, beleza? E aí, olha o que vai acontecer agora. Nesse transporte ativo, ele é contra o gradiente de concentração, beleza? A água é contra o gradiente de concentração? A água é, mas ela é solvente. A gente está falando do transporte ativo do soluto contra o gradiente de concentração. Gente, sempre que você vai algo contra a entropia, você gasta energia. Então a entropia, por exemplo, ela tende a deixar as coisas aquecidas. O movimento tende a deixar aquecido. Porém, se você quer congelar alguma coisa, o que você tem que fazer? Você tem que gastar energia, por exemplo, um freezer, para aquecer, não é? É para esfriar, desculpa. Então sempre que você vai contra, você gasta energia. No caso da bomba de sódio e potássio, é um exemplo, é uma proteína que a gente tem na membrana plasmática que ela vai fazer justamente isso. Se a gente acompanhar passo por passo aqui, vai ser o seguinte. Ela é uma proteína de duas partes, estão vendo aqui? Que ela se abre e fecha, tá bom? Primeiramente, o sódio é o cátion positivo monovalente mais abundante nos animais. Então, o que significa isso? Ele é o cátion que tem a carga mais 1, né, mais abundante nos animais. Então, o sódio, ele consegue entrar muito fácil pela nossa célula. Seja por proteínas, né, de fusão facilitada, ele entra muito fácil. Porém, a gente precisa de um outro íon para fazer algumas reações químicas. Esse outro íon é o potássio. O potássio ele é abundante em vegetais, não em animais, né? E a gente precisa do potássio. E o que pergunto para vocês? O que vocês acham que entra mais fácil na célula, né? Sódio ou potássio? Sódio? Sódio. Por isso até que é perigoso, né? Quando eles falam, quando você come muito sódio, né? Muita ingestão ingere muito sódio, que dá pressão alta, que nem o Kevin falou, né? E tudo mais. Porque você tem excesso de sódio e o sódio começa a puxar água dos seus órgãos, dos seus tecidos. Isso que faz com que você fique com sede
e o seu sangue vai ficar muito volumoso, com muita água, né? Por isso que dá hipertensão e tudo mais. Mas a gente vai falar disso no sistema circulatório. Agora eu quero que vocês prestem atenção. Se está entrando mais sódio na minha célula do que potássio, que é o normal, e eu preciso de potássio, a minha célula, né, tem que dar um jeito de fazer o quê? De colocar potássio para dentro. E como é contra o gradiente de concentração, ela vai gastar energia. Então é um transporte ativo. Olha o que vai acontecer. Ela vai pegar 3 íons de sódio que está dentro da célula, tá bom? 3 íons de sódio. Quando esses 3 íons de sódio se conectam nela, se liga o ATP, se liga a molécula de energia, que vai fazer com que ela gaste energia. Ela gastando energia, ela vai se fechar e ela abre para o lado de fora. A hora que ela abre para o lado de fora, olha o que está sendo mandado para fora. Os 3 sódios que ela pegou. Aí, como ela já está aberta para o lado de fora, entra o potássio que está lá fora e ela joga para dentro. E aí a célula faz isso. Então olha o que está acontecendo constantemente. Manda sódio para fora e põe potássio para dentro. É uma bomba de sódio e potássio. Sempre nessa proporção. 3 sódio para fora para 1 potássio para dentro. Isso faz com que fique uma diferença de potencial. Fique uma diferença de carga. E isso vai ser bem útil. E a gente já vai falar por que é útil. Gente, entenderam bomba de sódio e potássio? Sim. Todo mundo? Olha onde que é muito comum a bomba de sódio e potássio. Nos nossos neurônios, tá bom? Então, para a gente ter esse impulso elétrico, essa diferença de carga, ela ajuda nesse impulso elétrico nos nossos neurônios. Então, tem muitas bombas de sódio e potássio ao longo dessa célula nervosa aqui, ó, do neurônio. E é por isso que a gente gasta muita energia pensando. Afinal, o sódio e potássio gasta energia, né? E a gente não gasta energia pra caramba com os neurônios para pensar. Então é onde a gente gasta mais energia, nas células nervosas. Beleza? Bom, aqui está a explicação das coisas que a gente viu, meio que um resuminho. E aí, último tipo de transporte, transporte por vesículas. Então o que acontece? Agora a célula ela se mexe inteira para justamente pegar alguma substância ou mandar para fora. Você tem a exocitose, que você manda para fora algumas coisas que você produziu dentro. Então é produzida a vesícula, que nem lá no complexo de Golgi. Essa vesícula se funde na membrana e manda para fora. Isso é a exocitose ou plasmocitose, beleza? E aí você tem a endocitose, que é a entrada de substância. As duas principais é essa. A pinocitose, que é quando forma por partículas líquidas e substância dissolvida. Então ela entra aqui na membrana plasmática, ocorre uma invaginação, certo? Um adentramento, e aí forma um pinossomo, que é uma vesícula que vai digerir o que entrou aqui dentro. E para partículas sólidas, você tem esse fenômeno que é a fagocitose. Então, a partículas sólidas, partículas maiores, a célula emite um pseudópode, falsos pés. Vocês já viram isso na ameba, né? Ela emite esses pseudópodes, engloba a partícula sólida e pega ela aqui para dentro, forma um fagossomo. Olha aqui um exemplo de fagocitose. Tá entrando um patógeno, né? Uma estrutura estranha. A célula emite o pseudópode. Esse pseudópode engloba o patógeno, forma aqui um vacúolo né? Uma vesícula. Essa vesícula vai se juntar com o lisossomo e forma o vacúolo digestivo. O lisossomo não vai digerir as coisas que estão aqui dentro? Olha o vacúolo digestivo aqui. Assim que digeriu, faz a exocitose. Outro nome para a exocitose é plasmocitose. É mandar para fora. Beleza? Então esse é o transporte por vesículas. Aqui está uma explicaçãozinha depois também para vocês, né? Olha aqui os solutos fora da célula, a criação de pseudópodes, engloba, faz o vacúolo alimentar, e quando é partículas menores, né? Líquidas. Tudo bem? Olha aí, finalizando. Finalizando, tem um vídeo de uma ameba, que é um protozoário, fagocitando um outro protozoário, que é um paramécio, né?
Deixa eu pôr bem acelerado para vocês, ó. Olha a ameba aqui, criando os pseudópodes para se alimentar desse outro protozoário. Lembrando que a ameba é um risópode, né, um sarcodíneo, se locomove por pseudópode, né? E o paramécio é por cílios. Pronto. Englobou ele, agora ela começa a digerir ele. Da hora isso, né? E aqui, outra célula que faz essa fagocitose são nossos glóbulos brancos, os macrófagos. Olha aqui um glóbulo branco correndo atrás de uma bactéria. Isso aqui em velocidade aumentada, e vou aumentar ainda mais aqui com o vídeo, ó. Ó o glóbulo branco atrás de uma bactériazinha nossa. Ele vai englobar ela e vai digerir ela. Beleza? Efeitos da fagocitose. Penúltimo, tá certo? Esse é o último slide, porque depois vai ter um teatrinho meu e da Érica aqui. E por penúltimo, tá certo? É um vidinho que vai resumir o que a gente viu, beleza? É sem som mesmo. E aí vocês dão uma olhada. Vocês estão conseguindo ver? Aham. Então olha o que vai acontecer. Eles vão no intestino, nas células do intestino, que eu falei que tem vilosidades, né? As proteínas aí no mosaico fluido. E olha como funciona o transporte de moléculas pela membrana. Olha o transporte passivo que eu falei para vocês. Pode passar muito bem pela camada bilipídica. Olha aí, está passando a favor do gradiente de concentração, a favor de onde tem bastante gente. Eles estão indo em direção onde essa galera vai. E não requer energia. A difusão facilitada que a gente falou. Olha aí. É a proteína ajudando. A difusão de água, né, osmose. O transporte ativo, olha aí, mandando 2 potássio para dentro. Olha esse brilhinho que da hora. Indica que está gastando energia. Está gastando a molécula de ATP, ó. Manda o sódio para fora, potássio vai para dentro. Gasta energia, manda sódio para fora, potássio vai para dentro. É 2 potássio que vai pra dentro? Isso. E um sódio para fora. Aí fica uma diferença elétrica. E isso que permite o impulso elétrico. Manja. Isso aí é o transporte de glicose também, né? Olha o que a gente falou da exocitose, da endocitose. Então, as vesículas, pessoal, se locomovem dentro da nossa célula por fibras, né? Por fibras proteicas. Olha uma vesícula aí se locomovendo para ser mandada para fora, né? Então, a exocitose ou plasmocitose. E por dentro, ó, a endocitose começa a formar uma vesícula, começa uma invaginação, um adentramento. E os gases passam livremente pela membrana. Olha aí. Tudo bem, galera? Aham. Então fechou. Esse videozinho foi um resuminho nosso, né? Deixa eu sair agora e quem quiser fica aí para ver o teatrinho meu e da Érica para a gente concluir esse rolê, beleza? Érica, vem cá, eu preciso de você agora. Ah, é. A alface aqui que eu trouxe para vocês, né? Olha como ela ficou agora no final da aula. Totalmente murcha. Tá murchinha, murchinha.
Não é nada pessoal, viu, Kevin? Mas tem coisa que fica murcha mesmo. Olha o que acontece aqui, ó. Vou até colocar na Meu lousa aqui pra vocês verem. Ó. Murchinha, murchinha. Beleza? Por que isso, gente? Por que ficou murcha a alface? Hein? Por causa do hipo lá, que vira hiper. É por causa do negócio da osmose, não é? Não dá pra te ouvir. Não dá pra te ouvir. Por que ficou murcha então, gente? A alface? Por causa daquela passagem que faz do hipo pra hiper. É por causa da osmose, não é? Oi? Ou não? É osmose. Então o lado de fora tava mais concentrado, né? Tava hiper. Não dá pra te ouvir, Gui. Não dá? Bom, calma aí. Pessoal, estão escutando? Som? Agora deu. Bom, meu celular travou. Foi mal. Eu vou aqui, meu computador travou. Como que eu saio agora? Aperta o coisa. Eu vou mostrar aqui pelo meu celular, tá bom? O teatrinho aqui, pra gente finalizar. Seguinte, galera, o que vocês têm que lembrar? A água sai, então, do meio hipotônico, né? Eu tô mostrando meu pijama. Ela sai do meio hipotônico e vai pro meio hipertônico, tá certo? Eu quero que vocês lembrem agora da Suzana Vieira. Suzana Vieira tá no supermercado, né? Vai lá, Érica. Nossa, e agora? Eu não sei. Qual que é o hiper? Qual que vai pro... Não, da onde que a água sai pra onde eu... Foi mal, foi mal. Da onde que a água sai e onde a água vai. Você não ensaiou antes, tá bom? Mas fala mais alto. Vai Não lá. sei. Da onde que a água sai e pra onde a água vai? Querida, duvidar por quê? Do hipo vai pro IP? Beleza, galera? Fechou, então. Esse foi eu que inventei. Tá certo? Então foi isso. É assim que a gente finaliza a nossa aula. Beleza? Grande abraço aí, galera. Beleza. Boa aula à tarde aí. Desculpa estender, mas valeu. Tchau.